E se eu te disser que isso aqui aconteceu em Bluey? Ok, quem sabe não tenha sido tão traumático assim, mas eu garanto pra você, algo aconteceu e estão tentando nos esconder a verdade chocante por trás disso. Tem algo que os produtores de Bluey nunca vão admitir em público, mas a gente vai falar mesmo assim. Entre a primeira e a segunda temporada, o cinto de segurança da Bingo misteriosamente evoluiu de um cinto comum para um cinto de 6 pontos, do tipo que segura até piloto de Fórmula 1 em curva fechada. Isso só pode significar uma coisa: alguém, em algum momento, resolveu fazer um cosplay de Superman e saiu voando. Pensa comigo, ninguém muda o cinto da criança do nada, a não ser que tenha rolado um pequeno acidente, envolvendo gritos, curvas fechadas e um cachorro voador. Claramente, os Healer passaram por alguma coisa entre temporadas que traumatizou geral. Talvez um episódio perdido, um especial sombrio censurado pela ABC, vai saber. Só sei que depois disso a Bingo nunca mais foi vista usando um cinto normal, e ninguém mais falou sobre o assunto. Então apertem bem seus cintos para não fazer cosplay de Krypto, o Supercão, assine o canal e vamos desvendar as verdades chocantes de Bluey que você não sabia, aqui no canal Planeta Teen. Vamos começar logo com uma bomba. Tem coisas que nem o destino perdoa. Bluey entregou uma das mais cruéis ironias do universo canino animado. No episódio Jogo do Silêncio, tem um momento quase imperceptível que vemos, ao fundo, um T.I.E. mendigo, um cachorro sem rumo, sujo, pedindo esmola na calçada. Mas o que poucos perceberam é que esse é o pai dos Terriers. Sim, aqueles trigêmeos extremamente atentados que estão o tempo todo causando essa reação nos adultos ao seu redor. E sabe quem passa bem do ladinho dele, sem nem virar o rosto? Cornelius, o pai do Winton, o atual namorado da ex-esposa do Terrier mendigo. É como se o destino tivesse cunhado o termo vida de cão baseado nesse cara. O cara perdeu tudo, a casa, os filhos e até a dignidade, só pra agora ter que assistir o Cornelius com aquele ar de pai que faz um churrasco no domingo, levando a ex dele pra jantar. E o pior, na mesma cena, na mesma calçada. É o tipo de detalhe que nenhum adulto percebe, mas que carrega mais drama do que muito episódio de Grey's Anatomy. Se você acha que isso é motivo pra chorar, o próximo personagem tem muito mais. Tem um personagem em Bluey que apanha mais do que protagonista de anime shonen. E ele nem tem fala, coitado. Estamos falando do gnomo de jardim. No episódio, os mochileiros, Bandit tropeça e derruba o pobre gnomo e nem parece se importar. Claro que pra ele é apenas uma brincadeira, mas o amigo dele fica ali, parado, tremendo mentalmente, pensando que ele será o próximo. E ninguém esboça nenhuma preocupação, nenhum pedido de desculpas. O gnomo ali, jogado no chão, com o orgulho estilhaçado e a touquinha lascada. Aparentemente, na Austrália animada, direitos dos seres decorativos não existem. E se você achou que era um acidente isolado, no episódio A Placa, a tia Frisk achou uma boa ideia descontar a raiva na fuça do gnomo, imitando um chute nele, uma bica, um tiro de meta no meio da cara do gnomo, que já tava lá quietinho, só tentando viver sua vidinha estática. E o mais bizarro é que ninguém fala nada, ninguém menciona. Os produtores seguem como se nada tivesse acontecido, é quase como se estivessem tentando nos convencer de que ele nem sente dor. Mas a gente sabe, a gente viu, a gente não esquece jamais. Vidas de gnomos importam. Se você também se importa com sentimentos gnomísticos, digita nos comentários #gnomo e não deixe ele esquecido, como o que aconteceu a seguir. Isso aqui é um baita exemplo de como a família Healer é mestre em prometer as coisas e esquecer no dia seguinte. No começo da segunda temporada, tem aquele episódio em que Bandit, o Stripe e o pai do Lucky viram uma equipe de demolição improvisada, tentando arrancar 2 troncos de árvore do quintal. Só que as meninas estão lá brincando no salão de beleza, justamente com o toco que eles queriam arrancar. Nada como um pouco de tensão entre gerações. E o melhor é que o episódio deixa claro, o plano era tirar aquele toco para colocar um viveiro de peixes no lugar. Ideia da Tilly, que depois entra na brincadeira das filhas e começa a tratar o marido como se ele fosse um executivo da indústria do petróleo, tentando destruir a Amazônia. A treta termina com o toco saindo e um buraco gigante no meio do quintal, que ficou lá por mais de um ano inteiro. Mais de um ano, bicho. E se alguém cair nesse negócio?
bota fé que só no episódio 32 da terceira temporada é que a Tilly finalmente contrata uns empreiteiros para terminar o serviço. E claro, nesse tempo todo, o buraco virou praticamente um sítio arqueológico. E não do tipo que presta para alguma coisa, tipo os que o Bandit costuma visitar. Esse aqui é só um engolidor de criança paciente, que não presta para nada, nem mesmo para desenterrar algum osso pro Bandit mostrar suas apresentações. E falando em velharia, vamos falar de um verdadeiro museu na casa dos Healy. Segura essa, a produção de Bluey basicamente entregou um dossiê de memórias comprometedoras bem na nossa cara e achou que ninguém ia perceber. No episódio perfeito, enquanto a Bluey surta tentando fazer um cartão ideal para o Dia dos Pais, a Tilly vai lá e tenta colar o desenho da Bingo na geladeira. E é aí que o jogo vira. Aquela, na real, não é uma geladeira, é um mural secreto com provas de vários eventos que claramente abalaram a sanidade dessa família. Começa com o desenho da Mia de ponta cabeça, provavelmente feito num momento de colapso emocional, depois daquele episódio com a correnteza. Aí tem a Muffin e a Socks no retrato de dupla personalidade, porque quem convive com essas duas sabe que tem algo ali pra terapia resolver. Tem até um carrinho vermelho que o Bandit quase puxou até desmaiar, como se fosse uma lembrança traumática disfarçada de nostalgia. E claro, o xilofone mágico também está ali, só pra garantir que a gente nunca esqueça que essas crianças já tiveram o poder de deusa mitológica. E no meio disso tudo, o bolo de pato da Bingo, a tia Frisk com o Had e o próprio Nicórcio, porque nem o fantoche mais descompensado dessa série escapou do acervo sombrio dos Healy. Isso não é só uma geladeira, é um arquivo confidencial. Essa aqui é daquelas pistas que os produtores esconderam como se fosse segredo de estado, e se você nunca percebeu, pode ficar tranquilo, isso é o que eles queriam. A conspiração começa no episódio em que a Tilly só queria sair de casa em paz, mas é sabotada por uma força maior, a imaginação fértil. E no meio da brincadeira das meninas, a Bingo saca uma largatixa de borracha grudenta e começa a colar aquilo no teto, como se estivesse testando a gravidade da casa. Inclusive, é bem parecida com aquela mete uma chapuletada na bunda do Bandit em reunião familiar. Agora segura essa, lá no episódio O Quarto, quando tá rolando aquela disputa de território entre Bluey e Bandit, quem dá as caras de novo? A lagartixa. Ela aparece colada na parede do corredor, bem quietinha, só que em cada cena ela vai escorregando um pouco mais. Primeiro se solta um tiquinho, depois mais um pouco, e aí do nada, ela cai. Mas não no chão como um brinquedo normal, ela para entre as folhas de uma planta. Nem a coitadinha da lagartixa de Gosma tem paz nessa casa. Isso não é só um brinquedo esquecido, é uma sobrevivente. Sobreviva você também com o escudo especial anti-healing, apenas para quem assinar o canal. Rápido, antes que a Frisk te meta uma bica. Esse aqui é o tipo de segredo que os produtores esconderam lá no fundo do cenário, achando que ninguém ia perceber. Mas a verdade sempre aparece. No episódio Pai Roubou, quando a Tilly e as meninas estão fazendo manutenção no Bandit, dá pra ver lá no fundo, na prateleira, um troféu com o número 1 e uma bola de rugby. Só isso já diz tudo. Bandit foi um atleta de elite, um verdadeiro gladiador dos gramados. E agora ele vive como se nada tivesse acontecido. Com certeza alguém forçou ele a abandonar esse sonho, mas seu subconsciente tá assim, ó. Não, 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 não. Pois os fantasmas do passado sempre voltam. Quando o Bluey sonha que virou um morcego, tem uma cena em que o Bandit está jogado no chão, dormindo abraçado com uma bola de rugby, como se ainda estivesse sentindo o cheiro de grama molhado e os gritos da torcida. E no meio do sonho, quando o Bluey vai falar com ele, adivinha, ele tá lá, jogando com os amigos e irmãos, marcando pontos como se ainda tivesse nos bons tempos. Isso não é sonho, é memória. E agora nós sabemos, não tem nada que os produtores podem fazer a respeito.